Bom dia, pessoal. Hoje, 3 de fevereiro de 2019. Vamos juntos no novo caminho. Crimes são cometidos pelas telas de computadores ou celulares da mesma maneira que se fossem cometidos pessoalmente. Dos crimes mais comuns na internet, destacamos a injúria e difamação, o furto de dados, a utilização de softwares falsos, a criação de perfis falsos, a apologia ao crime, o plágio, preconceitos, entre outros. Caluniar alguém, imputando a outro falsos fatos definidos e divulgá-los na internet, é um exemplo que a lei penaliza com detenção de 2 anos mais a multa. A injúria, ela equivale à ofensa ou decoro, e a pena aplicável é de detenção até 6 meses ou multas. As leis digitais são elas a 12.735 e 12.737 de 2012, 12.735 e 12.737 de 2012. São aplicadas nos crimes contra dados, informações ou sistemas de informações. No Brasil, o direito de imagem e de reputação estão garantidos no artigo 5º da Constituição Federal de 88, proibindo assim qualquer indivíduo de expor ou manchar a imagem de alguém ou de uma instituição. O racismo é crime em qualquer lugar que for expressado, e esse tipo de ataques na internet parte de quem se esconde em falsos perfis ou outros crimes cibernéticos. Dependendo do crime virtual cometido, a lei deve ter a mesma penalidade, o mesmo peso que os crimes cometidos pessoalmente. Em alguns países desenvolvidos, crimes realizados pela internet utilizando a presença de menores, eles chegam até a ser considerados estupros. A partir do momento que a justiça for firme e coibir com penas bravas essas práticas realizadas pela internet, esses criminosos que ficam escondidos atrás da tela vão passar a respeitar e os crimes vão diminuir. O Brasil tem 2 milhões de quilômetros de estrada e apenas 12% desses 2 milhões é pavimentada, sendo que 75% das mercadorias passam por essas estradas. Com apenas 12% da malha rodoviária nacional pavimentada, 45% apresentam desgastes e outros 20% exibem trincas e remendos. Nas Minas Gerais, mesmo sendo detentor de uma das maiores malhas rodoviárias do Brasil, é insuficiente e desproporcional, com apenas 22 mil quilômetros de estrada para quase 600 milhões de quilômetros quadrados, sendo o maior da região sudeste. A frota de caminhões e ônibus é estimada em cerca de 40 milhões de veículos, e o transporte de cargas por rodovias corresponde a 60%, sendo de 75% de mercadorias essenciais. Das principais rodovias no Brasil, destaco a Via Serrana, a Translitorânea, a Fernão Dias, a Presidente Juscelino Kubitschek, a Presidente Dutra, a Marechal Rondon e a Dom Pedro. A nomenclatura das rodovias é definida pelas siglas BR, maiúsculo, que define a rodovia como sendo federal. As estatais possuem a sigla correspondente ao estado de origem. O transporte rodoviário tem custo de fretamento expressivo e sua capacidade de tração de carga é bem reduzida, além de maiores poluidores do ar. Precisamos de menos interferência do Estado
menos ingerência política nas decisões que envolvem técnica de logística. Assim, o transporte irá funcionar de uma forma melhor. Os produtos agrícolas e minerais, eles não deveriam passar por milhares de quilômetros de estrada para chegar de um porto a outro. Uma solução seria privatizar o sistema ferroviário e hidroviário. Esses investidores, além de gerar empregos, teriam que investir pesado para dar uma qualidade nesse tipo de transporte, desafogando o transporte nas rodovias. O bullying é uma prática antiga, principalmente nas escolas, que agride fisicamente e moralmente uma pessoa gratuitamente. O bullying é um comportamento prejudicial, agressivo e repetitivo, podendo ser verbalmente, fisicamente, materialmente ou caluniosamente. Verbalmente, através de xingamentos ou observações maldosas. Fisicamente, batendo ou empurrando. Materialmente, quebrando ou tomando pertences. E caluniosamente, espalhando mentiras, boatos e práticas da exclusão social. O alvo principal do agressor que pratica o bullying não é a vítima, mas a plateia que apoia sua atitude. A falta de reação das vítimas e a passividade dos espectadores é o principal obstáculo e causa a repetição constante da agressão praticada. O bullying sempre existiu, mas com a modernidade e crescimento tecnológico se tornou popular, midiático e o que aumentou os eventos, já que os agressores querem exatamente a exposição de sua zombaria com os outros. Para combater o bullying, a Finlândia criou um programa, um método chamado Kiva. O método Kiva ele está em ascensão em vários países. Esse método Kiva ele não trabalha só com o agressor, com a vítima e os responsáveis de ambas as partes. Ele convoca testemunhas, porque se entende que as pessoas chaves para cessar esse tipo de agressão, que é o bullying, é utilizando principalmente a participação dos que estão em volta assistindo aquele tipo de agressão. Quando essas testemunhas, essas pessoas que estão assistindo a prática do bullying, deixa de dar o famoso moral, dar moral para o agressor, né? Da plateia para o agressor, inibe a força, a vontade desse agressor continuar com o bullying. Porque o foco principal do agressor do bullying é justamente atrair uma plateia. Sem água não tem luz, sem chuva não tem energia. É assim considerado o apagão, o famoso apagão, ou a crise energética. No Brasil, mais de 90% da energia é produzida nas hidrelétricas, dependentes de água em níveis adequados em seus reservatórios para gerar energia. Com a ausência de chuva, surge o alerta de possível crise energética e a propaganda do Estado para reduzir o consumo de energia, bem como o desperdício da água, também reaparece. A produção de água é uma das funções das florestas, mas 70% da população brasileira vive no domínio da Mata Atlântica, cuja vegetação foi reduzida pelo desmatamento a menos de 8% da cobertura original. Além das hidroelétricas, o Brasil utiliza como fontes de energia o petróleo, o carvão mineral, os biocombustíveis e outros em menor escala, como o gás natural e a energia nuclear. A energia solar recebida pela Terra é cerca de 5.000 vezes maior do que o consumo mundial de eletricidade e energia térmica somados. Tanto o sol como o vento deveriam ser melhor explorados nessa questão da energia.
Energia solar faria muito bem, embora em alguns lugares já tenha, né, esses parques com esse tipo de recurso, utilização do vento, que é a energia eólica, ainda no Brasil ainda é muito pouco. Precisamos espalhar mais pelas regiões que nós temos no Brasil, com esse tipo de crise, deficiência de chuva, de água, investir mesmo nos recursos utilizando o vento e o sol. Como esses parques eles passam a ser industriais, porque precisa ser construído turbinas eólicas e painéis solares, a solução seria trazer investidores, né? Trazer industriais que quisessem criar esses parques, geraria emprego e automaticamente iria solucionar esse nosso problema a curto, médio ou longo prazo, mais a médio e longo prazo, em algumas regiões, e acabaria com a crise energética.